Meu nome é Gustavo, gostaria de tirar uma dúvida com o professor Otávio. Quais são os estágios de Piaget e suas principais características? Olá, Gustavo. Bem, a sua pergunta é um pouquinho grande, eu vou ter que dividi-la em pelo menos 3 vídeos, mas agora eu vou passar para você assim uma configuração básica da teoria de Piaget, a epistemologia genética no que diz respeito aos estágios. Olha só, os estágios de Piaget, Gustavo, são muito importantes porque toda prova cai. Em menor ou em maior grau, a epistemologia genética, que é a teoria de Piaget, cai sempre nas provas e principalmente os estágios de desenvolvimento. Ou seja, como o ser humano se desenvolve em cada uma daquelas fases, daquelas idades. E outra coisa, as idades são importantíssimas. Você, Gustavo, e também quem mais estiver nos assistindo, tem que saber que as idades são fundamentais, porque as provas cobram mesmo. Você tem que saber para fazer uma prova que o primeiro estágio de Piaget é o sensório motor e que a idade é de 0, quando se nasce, até 2 anos de idade. Sensório motor, né? O estágio sensório motor é um bebê que precisa de cuidados específicos, que tem que se comunica, se adapta, aprende por meio dos sentidos. Por isso que é sensório, né? Ou seja, ele tem que ver, apalpar, pôr na boca, é a maneira dele se adaptar ao meio, ou seja, aprender. E usando então assim os sentidos para que ele possa fazer essa adaptação biológica que é de Piaget. E é motor também porque nós temos aqui, nessa idade, de 0 a 2 anos, um acentuado desenvolvimento motor. Em nenhuma outra idade a criança aprende tanto, se desenvolve tanto no aspecto motor como na fase sensório-motor 0 a 2 anos. Nós temos aqui egocentrismo, ou seja, a criança não admite a existência do outro. Nós temos aqui, então, algumas características próprias dessa fase aqui, a ausência de simbolismo, por exemplo, que nós vamos ver nos próximos vídeos, tá? Já no período pré-operatório, nós temos aqui, Gustavo, essa fase aqui, a criança tem de 2 até 7 anos de idade. A idade, como eu disse para vocês, é fundamental para que vocês saibam, tá? Que vocês têm que saber para poder fazer a prova. E pré-operacional, essa criança, nessa fase, ela já tem simbolismo, já tem imaginação, né? Ainda tem egocentrismo, ou seja, ela não tem empatia com o outro e não opera com conhecimento. Não faz operações lógico-matemáticas com conhecimento, porque essas operações ela já faz na fase seguinte, que é operacional concreto, que é de 7 a 12 anos. Nessa fase aqui, operacional, ela já opera, ou seja, ela faz a classificação, seriação, inclusão de classes, ordenação, conservação de quantidades, etc. Tudo aquilo que a rodeia, a maneira como ela se adapta, ou seja, aprende o meio em que ela está, é fazendo operações lógico-matemáticas com o conhecimento. Por isso é operacional concreto. Não tem mais egocentrismo, porém, nessa fase aqui, para poder chegar a alguma abstração, ela precisa do concreto. Tudo aqui, e não é concreto físico, simplesmente, mas aquilo que exista de verdade, vamos chamar assim, para ela. Algo que tenha concretude, contexto, que exista. Não posso falar de coisas, hipóteses e tal, de coisas que ainda não existem, que são puramente suposições. Isso eu não posso fazer, tá? Isso eu já faço no operacional formal, que é de 12 anos em diante. Nessa fase aqui, aí sim, eu posso ter um pensamento hipotético, dedutivo, suposições, probabilidades, abstrações, sem que para isso exista nenhum componente concreto que me segure nesse conhecimento, tá certo? Mas aí, Gustavo, como a sua pergunta ela dá margem a algumas respostas mais longas, eu vou dividir então nos próximos vídeos, eu trato com vocês quais são as características principais, as palavras-chave e os termos específicos
de cada um desses estágios aqui. Tá certo? Obrigado, Gustavo, então, pela sua participação e todas e todos que estão agora nos assistindo. Tchau, até mais, até os próximos vídeos. Tchau.